Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil aqui do meu curso. E hoje falando sobre o tema dos direitos reais sobre coisa alheia, ou os direitos reais sobre propriedade alheia. O tema dos direitos reais é um dos temas mais detalhados, com uma quantidade enorme de informações, um monte de pegadinha, um monte de coisa que merece a nossa atenção. Mas esse tema dos direitos reais sobre coisa alheia, quando cobrado, eventualmente na prova da OAB, é relativamente fácil a pergunta, bem tranquila, onde os alunos acabam se atrapalhando, acabam se confundindo. Essa enorme confusão acaba surgindo quando nós estamos imaginando um problema que é lembrar do direito real, lembrar das características. Então, o meu objetivo nessa aula é justamente mapear todos os direitos reais sobre coisa alheia que são tratados no Código Civil. Alguns com uma incidência maior, outros com uma incidência menor. Apenas para que ficar combinado e claro, nesta aula nós não vamos falar dos chamados direitos reais de garantia. Os direitos reais de garantia, eles ficarão efetivamente para uma aula presencial, uma outra aula ao vivo, não presencial, presencial à distância aqui, né? Ao vivo, que nós teremos ao longo do curso. Tá legal? Show de bola? Muito bem. Onde esse tema começa a ser tratado? Então, abra o seu código, abra o seu Vademecum. Esse tema surge no Código Civil a partir do artigo 1369. Vou repetir, artigo 1369. Então, eu vou seguir a ordem do código, na medida do possível, para apresentar esse tema para vocês. Por que eu falo que eu vou seguir a ordem do código na medida do possível? Porque eu farei algumas alterações na ordem de apresentação que acabam sendo melhor, bem melhor, para a compreensão didaticamente mais eficiente, tá? E prometo, eu farei apenas uma única inversão para não dar depois problema ou confusão. Então vamos começar. A partir do artigo 1369, nós temos o tema da superfície. Ele começa do artigo 1369 do Código Civil e vai até o artigo 1377. 1377. Aqui cabe uma observação importante, que esse tema da superfície, ele também aparece para todos nós no Estatuto da Cidade. Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, pessoal, disciplina também o direito de superfície. Fala, mas então é uma sobreposição? Não é uma sobreposição. Há quase um complemento entre uma norma e outra. A grande diferença é que no Estatuto da Cidade nós vamos regular exclusivamente a superfície de imóveis urbanos. Imóveis urbanos. Quando a superfície que é disciplinada no Código Civil tem uma aplicação mais ampla. Mas o que é a superfície? A superfície garante ao seu titular a concessão do direito de construir ou plantar em um determinado terreno. Concessão do direito de construir ou plantar em um determinado terreno. Então, isso é uma coisa importante, que necessariamente eu preciso de um terreno, tá? Essa superfície, ela sempre recai sobre imóveis
e há uma fixação de um tempo determinado. E a outorga da superfície exige obrigatoriamente escritura pública. Então, esse direito real ele é constituído e passa a ter um registro na matrícula do imóvel, ou seja, no título do imóvel tem lá exatamente o registro da superfície, desta concessão, do escopo, do tempo. O superficiário passa, portanto, a usufruir dessa possibilidade resultante da concessão ou mesmo da plantação. Uma coisa curiosa é que quando nós estamos falando da superfície, ela tanto pode ser gratuita como também onerosa, tanto faz uma forma ou outra. E a superfície, ela permite a transferência para terceiros. Então, uma vez constituída a superfície, você pode ceder ou transferir esse direito para terceiro. Ele não é, portanto, um direito personalíssimo. A superfície, ela tem uma grande aplicação em modelos imobiliários, estruturas imobiliárias, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter um pequeno cuidado, ter uma grande atenção nessa história toda, que merece aqui o nosso cuidado, ou merece aqui a nossa atenção. Dentro dessa concessão da superfície, necessariamente, o que nós temos que imaginar? Nós temos que imaginar que a superfície ela pressupõe a existência exclusiva de um terreno. E dentro desse terreno, pessoal, o terreno não tem nada construído, não tem nada plantado. E aí o grande problema de toda essa situação, ou o problema de todo essa dinâmica estrutural, é que já existiam em alguns casos a presença de alguma construção. E você tenha desejo de explorar um outro pavimento, né? Fazer ali uma nova, uma continuidade eventual de uma construção eventualmente existente. E aí, não dava, na superfície não tem como, e os direitos reais sobre coisa alheia, eles representam uma forma totalmente restrita. Eu não posso criar um direito real atípico. Então surge um novo direito real, que é quase um complemento da superfície. Alguns até criticaram o surgimento desse novo direito real, porque poderia simplesmente ter alterado a superfície, ampliado o escopo da superfície. Mas não foi o que fizeram. Então criou-se necessariamente esse novo direito real, que é a inversão que eu vou fazer na minha apresentação. Que direito é esse que nós estamos falando? Trata-se tecnicamente do chamado direito de laje. Então vamos lá falar agora do direito de laje. Então, número 2, esse aqui é o número 1, né? Vamos agora ao número 2, direito de laje. Então, o direito de laje é a novidade do Código Civil quando nós estamos falando de direitos reais sobre coisa alheia. Ele foi introduzido pela Lei 13.455, né? É uma lei de 2017. Então, são aqueles artigos sopa de letrinhas. É do 1510A ao 1510E. Artigo 1510A até o artigo 1510E do Código Civil. Muito bem. O que constitui o chamado direito de laje, né? O direito de laje autoriza que o proprietário de uma construção base, então, proprietário de uma construção base, ele pode
nesse caso, ceder a superfície superior superior ou inferior de um determinado imóvel. E ao ceder a superfície inferior ou superior para a construção do titular do direito de laje, que vai manter uma unidade distinta da originariamente construída sobre o solo. Então vamos imaginar aqui, eu tenho eventualmente aqui uma casinha, pessoal. Não reparem no meu desenho. Aqui eu tenho a propriedade. Vem um sujeito e fala assim, ó, eu quero fazer uma nova construção aqui. Então, uma nova construçãozinha. E essa construção, ela é separada e ela passa a ter a chamado direito de laje. O que ela difere da superfície? Ela difere da superfície porque na superfície nós temos exclusivamente um terreno. Não há construção alguma, não há plantação. Quando nós estamos falando do direito de laje, pressupõe essa construção base, pressupõe a existência de uma construção. E eu vou ceder um pavimento superior ou um pavimento inferior para que uma nova construção seja realizada e a partir dessa nova construção exista uma unidade totalmente diferente. Então, o direito de laje, ele contempla o espaço aéreo ou o subsolo. E o titular do direito de laje responderá pelos encargos e tributos que incidam sobre a unidade. Ou seja, se nós pensarmos no IPTU, terá um IPTU que incide sobre esta construção base e tem um IPTU que vai incidir eventualmente sobre esse direito de laje. Então, a grande diferença entre um direito e outro, né, sobre a superfície e a laje, é exatamente essa. Agora, cuidado, a laje pode ser para cima ou a laje também pode ser para baixo. Esta é uma novidade que nós temos no Código Civil e que merece aí a sua atenção quando nós estamos falando de prova da OAB, ok? Vamos voltar aqui? Na sequência, o terceiro direito real, agora voltando à sequência do Código Civil, que merece o nosso cuidado, que merece a nossa atenção, é a servidão. A servidão que é tratada do artigo 1378 ao 1389. Então, número 3, servidão, artigo 1378 ao 1389. 1378 ao 1389. O que é a servidão? A servidão, ela proporciona uma utilidade sobre um imóvel alheio, gravando de um ônus suportado pelo titular. Gravando de um ônus suportado pelo titular. Então, neste caso, pessoal, né, é o que nós temos em relação à configuração da servidão. A servidão, nessa situação, ela pode ter múltiplas utilidades conforme o exercício. Lembrando que o dono de uma servidão, ele pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação, ao seu uso, e ele tem esse direito reconhecido, inclusive, na matrícula do imóvel.
E o dono desse prédio serviente, ele não pode embaraçar de modo algum o exercício legítimo desta servidão que grava o imóvel de um ônus real. Normalmente a servidão ela se dá por prazo indeterminado, ostentando, portanto, o titular esse benefício. E aqui não se confunde com a ideia de uma servidão administrativa, tá, pessoal? Que isso passa a ser algo importante dentro dessa nossa discussão. Muito bem. A servidão ela pode se extinguir. A sua extinção se dá por desapropriação. Ela só se extingue normalmente quando ela é cancelada, né? Então, ele renuncia eventualmente o dono ou quando tiver cessado para o prédio dominante a utilidade ou a comodidade existente. Existem múltiplas formas de servidão. As mais importantes, as mais recorrentes são a servidão de passagem, a servidão de vista, entre outras modalidades mais especializadas. Beleza? Tranquilo até aqui? Muito bem. Na sequência, agora nós vamos ver 3 direitos reais que são meio que uma derivação do outro. Mas é interessante avaliar esses 3 outros direitos reais quase como um bloco. Quais são eles? Aqui nós estamos falando, então é o 4, o 5 e o 6. Estou falando do usufruto, do uso e da habitação. O usufruto é o mais amplo de todos, sendo que a habitação é o mais restrito de todos eles. Esta é a perspectiva que nós temos em relação a esses 3. Poderia tudo empacotar no usufruto, mas a lei, mais uma vez, optou por separar ou tratar de maneira autônoma cada uma dessas hipóteses. Vamos começar falando sobre o usufruto, que é o mais importante, que é o mais extenso de todos eles. Ele começa a ser tratado no artigo 1360. Opa, peraí, pessoal. Desculpa, 1390, me confundi aqui. Sempre bom dar uma confirmada. Artigo 1390 até o artigo 1414. Reparem, 1411. Eu tô já atrapalhado aqui. É o mais longo de todos. O uso, ele é o 1412, artigo 1412, e o 1413. A habitação, o 1414 até o 1416. Muito bem. O usufruto, pessoal, é o mais amplo de todos esses direitos. O usufruto, ele garante tanto a possibilidade de recair sobre bens móveis ou imóveis, patrimônios inteiros ou parte, e também utilidades. Obviamente, o usufruto mais importante é o usufruto de imóveis. Mas cuidado, que eu também posso ter usufruto de bens móveis e de patrimônios. Posso, inclusive, ter o usufruto de títulos de crédito, o que parece um negócio bem esquisito, mas é plenamente possível. Então, o usufrutuário, ele tem a posse, o uso, a administração e a percepção dos frutos da coisa. O que é importante que você entenda e lembre é que no usufruto nós estamos falando de um direito essencialmente gratuito. Eu não posso cobrar nada pela concessão de usufruto e o direito de usufruto ele é personalíssimo. Personalíssimo. E aí, detalhe, tanto para a pessoa natural como também para a pessoa jurídica. Então, eu posso usar e fruir, é um direito gratuito, é um direito que me garante
as faculdades mais sensíveis da coisa, o uso, a fruição, a percepção dos frutos e dos rendimentos. Um direito bastante amplo, portanto, que vão surgir diversas situações. Quando você constitui um usufruto, o proprietário ele fica completamente despido das principais faculdades e dos principais usos que são possíveis em relação à coisa. Por isso que a gente fala da chamada nua propriedade, ou seja, o nu proprietário é exatamente a situação do proprietário quando há em relação ao bem uma constituição do usufruto. Ele só pode dispor, ele não pode fazer mais absolutamente nada, perdendo, portanto, todas essas grandes faculdades inerentes ao bem. Se dentro do usufruto eu posso usar e fruir, o que acontece quando nós estamos falando do uso? A sensação é que se no usufruto eu posso usar e fruir, portanto, no uso eu posso apenas usar. E aí há um equívoco, porque no final das contas, também no uso você pode usar e fruir. Você pode usar de maneira plena e fruir de maneira limitada. É isso que você precisa lembrar e você precisa anotar no seu caderno. O que caracteriza o uso, portanto, é uma fruição limitada às necessidades pessoais do usuário e da sua família. Vejam, repare aqui mais uma vez, que o uso só tem 2 artigos. Então, no primeiro artigo, ele basicamente explica isso, que o uso ele permite o uso completo, mais uma fruição restrita. E o segundo artigo é simplesmente para dizer o seguinte, aplicam-se todas as regras do usufruto que não for incompatível. E, por fim, a forma ainda mais limitada que nós temos é a da habitação, que ela garante exclusivamente apenas uma única coisa, a possibilidade da moradia gratuita. A moradia gratuita num determinado bem imóvel, somente para morar, nada mais. É um uso, portanto, ainda mais restrito dessa situação. Então eu tenho usar e fruir na totalidade, que configura, portanto, o usufruto. Usar tudo, mas fruir de uma maneira restrita apenas para atender às necessidades da família, que configura o uso. E, por fim, nós temos a habitação, que é apenas e tão somente para a moradia gratuita. Legal? Para finalizarmos a aula, o último direito real que nós temos, previsto no Código Civil, sem dúvida, então, seguindo aí a nossa ordem, seria o número 7, que é o direito do promitente comprador do imóvel. Direito do promitente comprador. Isso é tratado, pessoal, do artigo 1417 e 1418. Artigo 1417, 1418. Do Código Civil. Ele decorre de um compromisso irrevogável e irretratável de compra e venda. E quando você tem esse compromisso irrevogável e irretratável de compra e venda, isso deixa de ter natureza de direito real, deixa de ter natureza de direito obrigacional, passando a condição de direito real. Então, a irretratabilidade, a irrevogabilidade do compromisso de compra e venda faz com que isso seja tratado exclusivamente como um direito real. A lei ainda fala da necessidade de um registro, né? Estar registrado no cartório, mas isso foi dispensado. Obviamente que o registro ele dá maior publicidade e maior segurança, mas ele não é necessário para a validade e a constituição desse direito real, que acaba se constituindo ou caracterizando-se, portanto, como uma obrigação propter rem.
Com isso, então, senhoras e senhores, nós encerramos aqui mais uma aula, mais um conteúdo super importante para que você tenha sucesso, para que você tenha êxito no exame de ordem, na primeira fase principalmente. Agradeço a atenção de todos, até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.